Irmãos, é motivo de muita alegria estarmos juntos hoje. Depois de muitos anos fora de São Paulo, mas volta e meia temos vindo aqui e hoje o privilégio de ser o portador da palavra. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, sou Cloriovaldo. É um pouco difícil o nome, mas sou eu mesmo. Eu passei por essa igreja, tinha cabelo, não tinha barriga, meninão bonito, lindo, mas que com o tempo a barriga cresce, o cabelo desaparece, a gente fica velho, mas estamos firmes. A hora que eu cheguei aqui, eu observei uma coisa. Tem uma casinha aqui no fundo. E esse terreno onde está construída a igreja era da altura daquele piso da cozinha ali, daquela casinha. Isso aqui tudo nós tiramos com um carrinho de mão, viu, gente? Foi máquina, não. Rafael, Cloriovaldo, Samuel, Josué, Pastor Eric. Quem mais? Rafael, fala aí. Gelesso. E nós falamos com o pastor Eric Alquist para ele comprar um carrinho para a gente puxar essa terra. Ele foi e comprou, mas no carrinho cabia quase 1 metro cúbico de terra. Ele achou que a gente era gigante. Mas ver essa igreja hoje alegra muito o nosso coração, e poder estar aqui é motivo de muita alegria. Fiquei conhecendo nosso irmão há pouco tempo e já somos simpáticos um ao outro. Isso é muito legal, né? Isso é a família do Senhor. Mas antes de entrar no texto que eu escolhi essa noite, que Deus escolheu, eu queria perguntar uma coisa. Como é que está a igreja? Geralmente quando a gente encontra o irmão na rua: oi, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. E a igreja, como é que está? Aí geralmente a gente tem uma resposta para dar, né? Tá boa, tá ruim, tá mais ou menos, tá crescendo, não tá crescendo? Não é assim que a gente responde? Mas se eu perguntasse hoje para você, como é que está a igreja? Qual seria a sua resposta? Mas nessa noite eu queria falar diferente. Como Deus vê a igreja? Nós temos o costume de ver a igreja. Como é que Deus vê a igreja? E essa igreja que eu estou falando não é 4 paredes. É você e eu. Como é que Deus está vendo você hoje? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro 1 Coríntios capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Agora eu preciso de óculos também, né? Alguém lá na porta. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, já foi cantado, orado, acabamos de ler a Bíblia de novo. A minha oração é que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para poder transmitir a excelência do teu poder. Pois eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Então quem me conhece aqui de Rio Claro, do tão Rio Clarense, né? Aqui de São Miguel Paulista, eu vim para essa igreja, eu tinha 16 anos de idade. Foi quando eu conheci a Natalina. E conheci ela no seminário que hoje é Centro Teológico Abecar,
Naquele tempo era Instituto Bíblico Bereano. E me apaixonei por essa mulher a primeira vez que eu vi, né? E com a graça de Deus, Ele separou ela para mim. E ela tem me saturado 56 anos. Não sei quanto tempo ela vai aguentar ainda. O último culto que foi feito, foi pedido mais 50 anos de casamento. Se der certo, né? Vamos ver como é que a gente fica. Mas com a graça de Deus a gente está bem. Vamos ver como é que Deus está vendo a igreja. A primeira coisa que eu coloquei aqui, o primeiro ponto é esse. Deus vê a igreja assim, é separada por Deus e para Deus. Foi esses 3 primeiros versículos que lemos em 1 Coríntios. Eu não sou nada bom, nem grego nem hebraico, mas a palavra grega para a igreja é eclésia. O que significa isso? Um povo chamado para fora. Igreja é isso. É um povo chamado para fora. Não é chamado para dentro, mas é chamado para fora. Sabe o que isso significa? Que a gente vem na igreja para carregar as baterias. Mas o culto começa quando você sai daquela porta para fora. O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para voltar no domingo e carregar as baterias novamente, para mais uma semana viver para a glória de Deus. O que nós temos visto até certo ponto, a igreja está sendo de fora para dentro. A pessoa vem na igreja mostrar o carro que comprou, o diploma que recebeu. A conta do banco está desse tamanho assim, azul. E a minha está desse tamanho, vermelha. A igreja, Deus vê a igreja saindo daqui para anunciar o Evangelho de Deus. Ele vê a igreja como povo tirado do mundo, separado para Deus, para uso e propósitos sagrados. Eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para brincar, nem para jogar futebol, nem para jogar basquete, mas para servir a Deus. No basquete, no futebol, no serviço, na aula, no namoro, no casamento, aonde tiver. Isso é igreja. E Ele quer ver a igreja assim. Cada igreja tem 2 endereços. Essa igreja tem 2 endereços. O primeiro é geográfico. Igreja Presbiteriana de Vila Rosária. Esse é o geográfico. Agora tem outro que é espiritual. É a Igreja Presbiteriana de Vila Rosária em Cristo. Esse é espiritual. Esse é interior. É interno. É aquilo que você vive com Deus diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Vou perguntar de novo, como é que Deus está vendo você como igreja de Cristo? Segunda coisa, tem um dono. Ela não é minha, nem sua, nem nossa. Essa igreja que eu estou falando é de Deus. Porque Ele a comprou com o sangue do Filho, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, verso 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Não é minha, nem sua. A igreja é de Deus. Toda igreja que tem dono está fadada ao fracasso, à derrota e à desgraça. Vocês têm visto na internet, pela televisão, algumas igrejas cujos líderes estão presos, porque são donos de igreja. E essa igreja que Deus quer ver, não tem dono,
O dono é Ele. Porque Ele pagou um preço muito alto para que eu e você fôssemos aquisição dEle, com propósitos divinos, sagrados. Terceira coisa que eu coloquei é chamado para a santidade. A santificação é de dois tipos: posicional e processual. Posicional é ser santo, é estar em Cristo Jesus, baseado no versículo 2 que nós lemos. É um ato e não um processo. Salvação é ato. Eu aceito Cristo como Salvador, meu nome é registrado no livro da vida e eu sou filho de Deus. Você está em Cristo e foi separado para Deus e para sempre. Como eu gosto de alguns versículos na Bíblia, e um deles é esse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus Cristo disse: todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E esse filho da perdição foi Judas Iscariotes. O resto, o que o Pai deu, está com Ele. A pergunta é: você está com Ele? Se está, é para sempre. Sou propriedade de Deus, comprado com o precioso sangue de Jesus. E é processual. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo, baseado também no versículo 2 que lemos. Essa santificação é progressiva e só termina quando a gente chegar na glória ao lado de Jesus. Tem alguns versículos na Bíblia que cada vez que eu penso neles, eu me vejo tão pequeno. Eu aprendi um versículo, a pessoa pregou, ele não abriu a Bíblia, eu também não abri a Bíblia, e eu decorei o versículo que ele pregou. Salmo 119, versículo 4. Diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos, para que à risca os cumpramos. Cada vez que eu vejo esse versículo, eu estremeço. À risca. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele não fala que é todo presbiteriano, todo batista, é todo homem deve obedecer os mandamentos do Senhor. Como é que Deus está vendo você? Outro versículo que me enche de alegria e de muita responsabilidade. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, o último versículo, capítulo 3, verso 18, diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que está o seu crescimento? Como é que está a sua santificação? O seu Antônio morava na casa aqui, ao lado da igreja. Namorava a Natalina, separei, depois de um ano me arrependi, né? E aí fui buscar ela no serviço e vim conversando desde o Brás até aqui pertinho, perto da padaria. E eu vi que estava com nada. Toda a saliva que eu gastei, estava jogando fora. Aí tinha um caminhão parado. E tinha uma frase escrita assim, em letras garrafais. Quando eu bati o olho na frase, eu falei: é essa aí. Sabe o que estava escrito na traseira do caminhão? Há 50 e poucos anos atrás, estava escrito assim: se pensas que te esqueci, esquece o que tu pensas. Essa frase eu disse para ela. E aí voltamos a namorar. Pouco tempo depois nós casamos. Se pensas que te esqueci,
esqueces o que tu pensas. O que tu pensas diante de Deus não é nada. O que eu preciso é crescer na graça e no conhecimento dele. E aí sim, ele vai me ver como uma igreja funcionando aqui na terra, como deve ser. É uma família universal, também baseada no versículo 2. A igreja de Deus é maior do que a igreja presbiteriana, que é a nossa denominação. É maior do que a igreja de Vila Rosária. Ela é composta por todos os que invocam o nome do Senhor, em todo lugar e em todo tempo. Essa é a igreja que Deus está olhando. E que precisa encontrá-la em santidade, lutando para crescer na graça e no conhecimento dele. Pode ser branco. Antigamente a gente falava preto, achavam ruim, aí puseram negro. Agora precisa botar preto de novo. É assim? Mas branco, amarelo, azul, cor-de-rosa, japonês, africano, é a igreja de Deus no mundo. E essa é a igreja que Deus quer ver crescendo. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A quinta coisa que eu coloquei aqui é enriquecida pela graça de Deus. Os coríntios eram ricos na palavra e no conhecimento, e na capacidade dos dons. Como eu gosto de ver isso na igreja de Corinto. Tem um monte de problema na igreja de Corinto. Paulo falou, essa igreja é nenê. Eu não posso dar comida forte para eles, eu tenho que dar leite. Mas lá tinha pessoas especiais servindo a Deus naquela cidade. E Paulo reconhecia isso. Mas ele se lembrava com gratidão pela igreja de Corinto. Eu me lembro com gratidão a igreja de São Miguel Paulista. Foi aqui que eu fui mandado para o seminário. Foi aqui que alguém investiu em mim e disse, esse rapaz vai ser alguma coisa no futuro. E graças a Deus que alguém olhou assim. Eu vim aqui, eu já estava no seminário. Mas o investimento de vida, de acompanhamento, foi aqui que eu ganhei. E eu lembro disso com muita gratidão no coração. Tem outros textos falando a respeito dos dons que Deus distribuiu à igreja de Corinto. Não faltava dom lá, tinham todos os dons. Só não estava usando. Eles estavam fazendo uma bagunça tremenda. Inclusive a ceia, que era considerado a festa ágape, alguns saíam bêbados e outros saíam sem comer. Porque tinha muito dinheiro, trazia muita comida e os outros não comiam nada. Então eles tinham dons, mas não sabiam usar. A pergunta que eu faço para você agora é essa. Você tem um dom dado por Deus? Você está usando? Deu 5, deu 2 e deu 1. Que ganhou 5 talentos, devolveu 10. Que ganhou 2, devolveu 4. Todos 2 desenvolveu 100%. Aquele que reconheceu que o Senhor colhe aonde não planta, enterrou o talento. Disse, está aqui o que é seu. Não enterre o seu talento. Use para a glória de Deus. Sexto ponto, santificar-se enquanto Cristo não volta. Versículo 7 diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa,
que Ele vai voltar, ele se santifica. Eu ouvi uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, 5 minutos. Ele falando sobre as catástrofes que estão acontecendo nos nossos dias, nos dias de hoje. Ele falou, nós podemos dizer sem medo de errar. Cristo disse, quando vocês ouvirem essas coisas, preparem-se, porque a volta dele não está longe. É guerra, é rumor de guerra, é um estado inteiro debaixo d'água. Há pouco tempo na Indonésia teve uma descida de terra, levou mais de 100, quase 2.000 pessoas que desapareceram no meio daquele barro. Isso está acontecendo no mundo inteiro, está pipocando no mundo inteiro. Se nós cremos que Ele vai voltar, mais do que necessário é a santificação hoje. É preparar, porque Ele pode voltar hoje. E se Ele voltar hoje, eu vou subir com muita alegria, por não passar pela morte. Percebe, irmãos? O dia está chegando. Por último, depende da fidelidade de Deus. Versículo 8 e 9. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A perseverança dos santos e a segurança e a certeza da salvação não está firmada em nossas mãos. Em última instância, quem persevera é o próprio Deus, pois aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Se eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador lá no passado, eu tinha 6 anos de idade quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu fui na igreja e era um encontro missionário. E foi feito apelo. Com 6 anos eu levantei a mão e fui na frente. Quando estava voltando para casa, o meu pai disse o seguinte: você vai ser missionário? Não, vou ser pastor. Você tem certeza? Tenho. Com 15 para 16 anos, ele falou: aquele decisão que você tomou lá está de pé? Tá, vamos para o seminário? Vamos. Eu fui para o seminário com 16 anos. Mal sabia eu que um dia eu ia ser pastor, né? Mas foi lá com 6 anos que eu decidi ser. Com 15 anos, eu queria ser engenheiro civil. Graças a Deus que eu não sou. Porque eu não entendo nada de matemática. Nada. Nunca pude ensinar meus filhos na matemática, porque eu fiz lá o suficiente para passar. Eu não entendo nada. Esse negócio de raiz quadrada e não sei mais o que lá, para mim é tudo quadrado mesmo. Por isso que Deus me chamou, porque aqui não precisa matemática, precisa a palavra de Deus. E como eu estou contente. Fui jubilado há pouco tempo. 40 anos de ministério. Na realidade eu estou na igreja há mais de 50, mas ordenado 40 anos. E eu falei para minha esposa: agora chegou o tempo de descansar, né? Agora que eu estou trabalhando. Porque um pastor falta lá na igreja, eu vou no lugar dele. Tira férias, eu vou no lugar dele. Estou todo dia no Desafio Jovem. Eu não tenho parado. E louvo a Deus por isso, porque Ele tem me dado força até aqui. Quero terminar com 2 frases. A nossa salvação é garantida por Deus até o final. É garantia dele. É Ele que falou, não fui eu. Que Ele vai me sustentar até aquele dia. A perseverança da salvação é problema de Deus. Vou terminar perguntando de novo: como é que você está, Igreja de Cristo? Eu vou fazer uma mágica aqui na frente, tá? Pedi autorização para o pastor. Ele falou: eu autorizo, então eu vou fazer, tá? Um dia eu cheguei na igreja e falei: tem alguém que tem isqueiro? 2 pessoas bateu a mão assim, né? Então eu não vou perguntar não, mas eu trouxe, tá? Eu tenho 2 copos aqui embaixo, ó.
Posso sair aqui, não tem problema? Da visão? Vamos supor que esse aqui é um crente que aceitou Jesus Cristo como Salvador e não fez mais nada. Ele está vivendo bem, tem um ótimo salário, né? É dizimista, traz o dízimo na igreja. E vem as provações, vem as tentações, né? E acontece um negócio estranho. Vamos ver se acende, né? Quando as tentações chegam e atacam esse crente, vira fumaça, queima. Eu não sei se tem alguém assim aqui, né? Porque a tentação vai chegar e se você não estiver preparado vai acontecer isso. E Paulo disse ao pessoal do Coríntio que devia ser entregue a Satanás, que fosse salvo pelo fogo. É ou não é, pastor? Mas tem outros que têm vida com Deus. É aquelas pessoas que procuram santificação, conhecer a palavra de Deus. Eles sofrem os mesmos problemas que os outros, mas estão cheios. Água, na Bíblia, tem conotação do Espírito. Então, aqueles que estão com o Espírito sofrem as mesmas tentações. Acontece o mesmo problema com eles, só que não queima. Você está de que jeito? Desse ou desse? Deus quer ver você assim. Santificado, santificando-se dia a dia, crescendo dia a dia, sendo veículo, canal de Deus nesse mundo conturbado. Vai vir os problemas como vem no outro, só que Deus é que está garantindo a tua vida, é Ele que sela. Eu ia declamar uma poesia, mas estou emocionado, tá? Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar de pé? Nosso Deus e Pai, mais uma vez, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, porque desde a eternidade, o Senhor já tinha nos amado e já tinha providenciado Jesus Cristo, para que na plenitude do tempo, naquele tempo de paz, Jesus Cristo veio. Viveu como qualquer um de nós. Sofreu todas as tentações possíveis, mas passou por aqui sem pecado. E porque não teve pecado e era Deus, homem e homem Deus, Ele foi na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que Ele sofreu muito, muito. Apanhou muito. E foi crucificado nu diante daquela multidão. Mas Ele disse uma frase tremenda na cruz: está consumado. A nossa salvação se consumou em Cristo. Não temos necessidade de sacrifício algum, a não ser aceitar Jesus como nosso Salvador e crescer na comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. Que essa semana que se iniciou seja uma semana de vitórias, uma semana de bênção, uma semana de crescimento. Pois eu oro assim, agradecidamente, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.